pessoa possui um espaço retangular de lados medindo 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçãs devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e entre as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser de covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é... Nós vamos pensar o seguinte, a largura desse terreno é 11,5 metros e o comprimento é 14. Só que é para a gente deixar 3 metros de cada lado, como se fosse uma margem, né? Então, olha só. Esse lado aqui de 11,5, se eu tiro 3 de um lado, 3 do outro, eu estou tirando 6, né? Isso vai dar 5,5 aqui, ó, de comprimento útil. E o de 14... se eu tiro 6, né, que é 3 de cada lado, vai dar 8. Então, é como se fosse assim, o terreno é esse retângulo de fora, certo? Mas eu vou retirar as margens, tranquilo? Vou tentar trazer isso aqui para vocês de forma otimizada. Então, meu terreno é esse aqui, 5,5 por 8, vamos dizer assim, a parte útil dele, né? E aí eu vou tentar encaixar uma semente aqui. Vou baixar 3 metros, vou encaixar outra e 3 metros outra. Então, aqui eu já gastei, ó, 6 metros, correto? Se eu fizer daqui para cá mais 3 metros, olha só o que vai acontecer. Aqui 3, aqui sobrou 2,5, beleza? Não posso colocar a muda aqui. Para eu colocar, eu teria que, né, roubar, fazer um negócio que não tá falando ali. Não posso colocar uma muda aqui nessa área, porque essa área aqui é aquela que tem que deixar de margem lá do terreno. Então, não posso pôr essa muda aqui, combinado? Aí, o que eu vou pensar? Eu vou colocar aqui, ó, certo? Igualzinho lá. E aí, eu vou pensar o seguinte, eu posso colocar uma linha aqui no meio, de tal modo que nessa linha vai ter também algumas sementes aí. Se eu trazer para cá, assim, ó, e fizer o cruzamento entre a linha que cruza, né, a linha que liga as duas sementes aqui e aqui, eu vou pensar o seguinte, aqui nesse cruzamento eu posso colocar uma semente. E aí, para eu saber se realmente posso, porque tem mais de 3 metros, eu vou fazer o estudo desse triângulo aqui, ó, esse. Então, eu vou esse triângulo aqui e vou arrastar ele para cá só para a gente poder fazer mais rabiscos, tá? Desenhei ele igualzinho, igual você viu, certo? Vou traçar uma altura aqui no meio desse triângulo. Aí vamos pensar o seguinte, dessa beiradinha até aqui a gente tem 3 metros, ou seja, 1,5 para cada lado, que eu tô dividindo aqui exatamente no meio, né? 1,5, ok? E essa altura é metade desse comprimento aqui, concorda? Porque esse aqui é 5,5, eu dividi exatamente no meio. Pensa, R$ 5,50 para 2 pessoas, dá R$ 2,75 para cada. Então aqui, ó, eu vou colocar 2,75 de altura e vou fazer o estudo desse triângulo aqui, correto? Vou trazer esse triângulo aqui do estudo pra cá, né? Ó, trouxe ele pra cá. Vou até dar uma aumentadinha aqui, né? Pra gente poder enxergar bem o que a gente tá fazendo, ó. Vou aumentar aqui só pra vocês verem o que tá rolando, né? Então tá, ele tem aqui como um dos catetos 1,5 m e aqui 2,75. Isso aqui com certeza é um ângulo reto. Eu vou calcular essa hipotenusa. Quando eu monto o Teorema de Pitágoras, eu já trouxe aqui pronto, porque isso aqui não é o foco do nosso problema, né? Eu elevo um cateto ao quadrado mais o outro, foi o que eu fiz aqui, e falo que é igual ao quadrado da hipotenusa. Quando eu faço essa conta que eu fiz na calculadora, tá? Se você quiser, faça no cantinho. Isso aqui, ó, 2,75 ao quadrado dá 7,56. Esse 1,5 dá 2,25, é igual a x ao quadrado. Quando eu somo isso daqui, dá 9,81, é igual a x ao quadrado. Se eu for tirar a raiz de 9,81, vai dar mais que raiz de 9, não é? A raiz de 9 é 3. Então, esse x aqui, ele vai ser maior do que 3. Então, tá beleza, essa distância aqui, ó, entre as mudas é maior do que 3, tranquilo? Agora, raciocina comigo. Se aqui é 2,75, agora olhando nesse triângulo aqui que eu tô rabiscando, ó. Se aqui é 2,75 e aqui é aquela mesma hipotenusa x, que é o 3 e uns quebrados, então isso aqui vale 1,5 m. Como se fosse uma semelhança de triângulo, mas é o mesmo triângulo. Então, daqui pra cá, ó, desses 8 metros, eu afastei 1,5 m e coloquei uma muda, beleza? Aí, vou afastar 3 metros agora pra colocar aqui. Então, aqui, ó, já gastei 4,5 metros, beleza? Aí, mais 3 vai estar lá em 7,5 metros, ó, certo? Como se fosse 7,5 metros, que ainda coube essa aqui. Então, por isso, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mudas dentro desse pomar aí, letra C, certo? Bem, eu nunca vi uma questão dessa parecida no Enem, então o que eu resolvi fazer?
resolvi mexer um pouquinho aqui no enunciado e trazer o contexto para distanciamento social, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, olha só, uma sala servirá de sede para a prova do Enem 2020. A região onde os alunos devem se acomodar é um quadrado de 17 metros de lado, né? Quer dizer, já descontou ali aquela parte que o professor fica e tudo e tal. Esses 17 metros de cada lado é o lugar dos alunos, beleza? O distanciamento entre as carteiras não pode ser menor que 2 metros. Qual é a quantidade máxima de carteiras que podem ser alocadas nessa sala? Eu trouxe aqui, então, um esquema para ficar claro da gente entender o primeiro raciocínio, para a gente ver como é que a gente vai acomodar essas carteiras aí. Vamos pensar o seguinte, como ela tem 17 metros de lado, eu vou pensar o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar, eu até desenhei esse quadriculado aqui, pensa que é como se fosse a cerâmica no chão. Cada cerâmica tem 2 metros, tá? Então, olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Então, se eu pensar da maneira mais, vamos dizer assim, mais óbvia, eu vou colocar uma pessoa em cada quina aqui dessas cerâmicas, digamos assim. Certo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas ali sendo as primeiras da fila. Certo? Aí aqui essa pessoa, se ela quiser arredar um pouquinho aqui para sentar mais perto da janela, ela pode ficar à vontade, porque ela não vai estar ultrapassando tipo assim, ela vai estar mais distante ainda, né? Ela não vai estar ferindo a regra de distanciamento social. Aí aqui, ó, tem mais 2 metros, então posso colocar aqui mais uma fileira também que vai ter 9 pessoas. Então, se eu parar para pensar, como eu tenho 17 metros de um lado, 17 metros do outro, aqui eu coloquei 9 pessoas. Aqui também eu vou conseguir colocar 9. Olha só, eu até fiz o mesmo desenho, ó. Aqui, ó. Daqui até aqui é 2 metros, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, certo? E aí, aqui nesse espacinho, se a pessoa quiser sentar encostando na parede lá atrás, ela pode. Beleza? Porque ela vai estar mais distante ainda, não vai estar ferindo nada. Beleza, aí aqui eu coloquei 9 pessoas na direção X, digamos assim, e 9 na direção Y. Ou seja, no total aqui, ó, 9 vezes 9, eu vou ter 81 pessoas na sala nessa configuração. Só que agora eu vou pensar analogamente a questão do pomar de maçãs. Eu vou tentar ver se eu colocar essas pessoas de forma alternada, quer dizer, não seguindo a mesma sequência do padrão da fila, mas colocando uma ali no meio, intermediário, vamos dizer assim, igual tá desenhado aqui, se eu vou conseguir colocar mais pessoas. Beleza? Então vamos pensar aqui comigo com muita hora nessa calma. Aqui, ó, eu tenho 2 metros, vamos pensar que essa pessoa está sentada lá na porta. Atrás dela, a pessoa tem que estar a 2 metros, certo? Só que eu vou colocar aqui uma altura X, certo? Vamos ver qual que é a altura desse triângulo retângulo, de tal modo que a hipotenusa dê 2, entendeu? Porque aí eu garanto que essa pessoa vai estar a 2 metros de distância, 10. Vamos calcular aqui esse H comigo pelo teorema de Pitágoras. Então, eu trouxe esse triângulo para cá, tipo esse aqui, ó, e dei um zoom nele, certo? Se ele daqui até aqui mede 2, a metade é 1, a altura é H e a hipotenusa é 2. Então, eu vou fazer o triângulo, um teorema, né, de Pitágoras. Então, eu falo que a soma do quadrado dos catetos, ó, 1 ao quadrado, que é cateto, mais H ao quadrado, que é cateto, somados vai dar igual a hipotenusa ao quadrado, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Aí, esse 1 que deu aqui, eu mando para cá subtraindo. Já mandei. 4 menos 1 é 3. Eu tiro o quadrado aqui como raiz quadrada. E raiz de 3 é 1,7 que a gente usa geralmente. Eu poderia ter escrito ali, considere raiz de 3 como 1,7, mas eu esqueci. Enfim. Obviamente que eu coloquei o tamanho da sala de 17 para ser múltiplo de 1,7, né? Afinal de contas, ninguém é obrigado a ficar fazendo contas esdrúxulas. Não é mesmo, amiguinhos da Rede Globo? Mas enfim, então aqui é 1,7, aí daqui até aqui outros 1,7, coloco outra pessoa aqui e assim segue o baile. Então, como a minha alturinha, né, ela deu 1,7, olha só, eu vou observar que vai haver um padrão aqui, ó, 1,7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso fazer essa figura do jeito que tá aqui, ó, certo? E aqui, ó, em relação à largura da sala, vamos dizer assim, eu gastei só 2 metros, entendeu? E aí eu posso pensar em repetir esse padrão aqui. Como eu tô usando o computador, isso é fácil. Mas na hora você deveria pensar numa estratégia assim. Só um minuto que eu vou replicar aqui pra gente enxergar tudo. Então, o que que eu fiz? Olha, eu repliquei aqui, fui copiando e colando a figura, né? Porque aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não posso colocar mais nada aqui, né? Porque eu não sei. Talvez eu até pudesse colocar uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Não, não posso não. Então é só isso aqui mesmo, certo?
Uma vez que eu pensei nisso, agora eu vou contar quantas bolinhas que são. Cada bolinha é uma pessoa, né? Eu observo que ela segue um padrão, ó. Isso aqui se repete toda hora, ó. Esse camarada que tá dentro do negócio verde é igual a esses camaradas aqui. Então, se eu contar uma vez e quantos camaradas verdes tem, é só multiplicar, ó. 2, 3. Tá vendo que eu tô observando um padrão? Pera aí, filhinho. Não faz raiva em mim agora, não, por favor. 3. Aqui, ó. 4. 5, 6, 7, 8 e mais essa galerinha aqui. Então, vamos contar quanto que tem cada um deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, seria 11 vezes 8, mais a galerinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. Então, aqui dá 88. 88 mais 6, 14, vai 1, 94. Então, essa questão do pomar de maçã, ela serve para mostrar para a gente que ela poderia ser aplicada em contextos até interessantes do ponto de vista da pandemia, né? Eu não sei se cairia no Enem, porque não sei se o governo vai querer falar qualquer coisa relacionada à Covid. Mas eu achei muito interessante aqui. Eu acho até que fazendo esse outro exemplo, te ajuda a entender melhor o do pomar de maçãs, que nem sempre a disposição mais óbvia é a mais vantajosa, beleza? Então é isso. Overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, I press the button.